Vamos lá, nono ano, aula 10 de ciências do professor Paulo. Hoje nós vamos falar sobre os elementos químicos e algumas características dos elementos na tabela periódica, certo? Primeiro nós vamos ver aqui a estrutura do átomo. Nós vimos na vez passada que o átomo ele tem duas regiões bem distintas, não é? O núcleo, onde ficam prótons com cargas positivas e nêutrons com cargas zero, não tem cargas. E a eletrosfera, onde ficam os elétrons circulando, orbitando o núcleo, tá certo? Esses elétrons têm cargas negativas. Quando se tem algum fenômeno que há uma mudança na estrutura nuclear do átomo, aí nós não estamos estudando química, nós estamos estudando física nuclear. É ela quem trata dessa parte. Por exemplo, os físicos nucleares e os astrônomos, né, astrofísicos, por exemplo, eles estudam o Sol, porque o Sol é uma estrela, não é? E as estrelas, nelas acontecem um fenômeno que envolve o núcleo do átomo, ou seja, no Sol há uma fusão nuclear, onde dois núcleos de hélio de hidrogênio se juntam para formar um núcleo de hélio, um átomo de hélio. Existem outros fenômenos que são estudados pelos físicos nucleares, como as radiações nucleares, né, que eles emitem partículas direto do núcleo, né, as radiações nucleares. E existem também os armamentos, né, que são os armamentos de utilização nuclear, como as bombas nucleares, também são estudadas pelos físicos. A química não estuda as transformações do núcleo, ela estuda apenas a formação da matéria. E a formação da matéria não envolve diretamente o núcleo, não envolve transformações no núcleo. Quando a matéria se forma, quando a água se forma, quando a madeira se forma, qualquer elemento, qualquer substância do mundo se forma do universo, né? Nós temos apenas, né, a ligação entre a eletrosfera dos átomos, entre os elétrons. Veja só, quando o gás oxigênio se forma, que é o gás que nós respiramos, que é o O2, se junta, eles não se juntam pelo núcleo, eles se juntam apenas pela eletrosfera. Há um compartilhamento dos elétrons, tá certo? Eles apenas vão, um elétron vai passar para o outro, do outro vai passar para esse um, e aí eles vão ficar compartilhando esses elétrons, né? Aqui nós temos o exemplo da água, né? Onde nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Veja que o núcleozinho está lá intacto, apenas a união desses elementos químicos pela eletrosfera e não pelo núcleo. Então esse aí é o estudo da química. Então vamos lá. Vamos agora falar aqui do número atômico. O que é o número atômico? O número atômico, ele é expresso pela letra Z, é representado pela letra Z. E essa letra Z, que é o número atômico, é determinado pela quantidade de prótons que tem no núcleo. Ou seja, se eu tiver um átomo que tem 10 prótons, o número atômico dele é 10. Se eu tiver um átomo que tem um próton, o número atômico dele vai ser 1, e assim sucessivamente. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos pegar aqui o átomo de carbono. Vamos contar aí. Prótons são essas bolinhas vermelhas, tem a letra P. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então qual é o número atômico dele, representado pela letra Z? 6, né? Tem 6 prótons, então tem o número atômico dele é 6. Então o que nós podemos dizer? Que o número atômico coincide com o número de prótons. Uma particularidade. Quantos elétrons nós temos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Porque esse átomo está neutro. A quantidade de prótons é exatamente a quantidade de elétrons. Por quê? Se o próton tem carga positiva, o elétron tem que ter carga negativa, né? E aí um anula o efeito do outro. Então, se eu tenho 6 prótons, eu tenho que ter 6 elétrons. Vamos ver aqui agora para o átomo de hélio. O átomo de hélio tem 2 prótons. Veja também que tem 2 elétrons, né? Professor, entendi. A quantidade de elétrons e a quantidade de prótons são iguais. Exatamente, isso quando o átomo é neutro. Depois nós vamos ver, estudar os íons, que aí nós vamos ver que aparece alguma diferencinha, mas
perfeitamente para entender. Mas por enquanto nós estamos estudando o átomo neutro, onde a quantidade de prótons positivos é a quantidade de elétrons com cargas negativas. Quantos prótons eu tenho? 2. Qual é meu número atômico? 2. Número atômico representado pela letra Z. E vamos ao último exemplo aqui do hidrogênio, não é? O átomo de hidrogênio, ele tem só um prótonzinho bem no meio e tem um elétron circulando ele. Número atômico, 1. Se eu tiver um átomo com 50 prótons, qual é o número atômico dele? 50. Então vamos lá. Elemento químico. O que são elementos químicos? Vamos prestar bem atenção agora. São todos os átomos que têm o mesmo número atômico. Então, todos os átomos que tiver o mesmo número atômico pertencem a uma determinada classe chamada de elemento químico. Como assim, professor? Átomo e elemento químico não é a mesma coisa, não? É quase que a mesma coisa. Só porque nem todos os átomos são bem igualzinhos. Nem todos os átomos que têm o mesmo número de prótons, mesmo número atômico, são iguaizinhos. Então, por isso, fez o seguinte. Elemento químico tal. Por exemplo, vamos um exemplo aqui, ó. Elemento químico hidrogênio. Eu botei aí hidrogênio, mas é só hidrogênio. Veja só. Nós temos aí 3 tipos de átomos que pertencem... 3 tipos não, nós temos 3 condições aí onde um átomo de hidrogênio pertence ao elemento químico hidrogênio. Na verdade, esse átomo aí ele pertence à categoria dos elementos hidrogênio. Por quê? Porque todos eles só têm um próton. Se tem um próton, qual é o número atômico? 1. Então, todos os átomos que têm o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, eles pertencem à mesma classe do elemento químico. Por exemplo, esse hidrogênio aí, o primeiro tem um próton, o segundo próton é essa bolinha verde, pessoal. E essa bolinha laranja é o elétron, né? Tem um próton, um elétron, um próton, um elétron, um próton, um elétron. E o que é essa bolinha azul? Essa bolinha azul é o que está tornando um diferente um pouquinho do outro. Quem é essa bolinha azul? É o nêutron. O nêutron não tem carga, tá certo? Então ele pode aumentar de um para o outro que não vai... Sabe, o que é que ele vai diferenciar um no outro aí? Na massa. Porque com mais na frente nós iremos ver, a massa é a soma de prótons e nêutrons, tá certo? O próton tem massa 1, o nêutron tem massa vale 1 também. Então, o primeiro átomo de elemento químico hidrogênio, a massa dele é 1, a outra aí, a massa dele é 2, porque tem um próton e um nêutron, cada um vale 1, e no outro tem 3, tem um próton e 2 nêutrons. Mas eles pertencem à mesma categoria de elemento químico hidrogênio. Por quê? Porque tem um próton. E quem classifica o elemento a que ele pertence é a quantidade de próton, tá certo? Veja que ele também só tem um elétron para anular o efeito do próton. Esses átomos do elemento químico hidrogênio, eles têm nomes especiais. São os únicos átomos da tabela periódica que têm nomes especiais. O primeiro, que tem massa 1, que só tem um próton, é chamado de prótil. O segundo, que tem um próton e um nêutron, e a massa dele é 2, que é 1 mais 1 dá 2, é chamado de deutério. E o terceiro, que a massa é 3, tem um próton e 2 nêutrons, é chamado de trítio. É o átomo de hidrogênio, é o elemento químico de hidrogênio mais pesado. E eles são chamados, por eles serem um pouquinho diferentes um do outro, mas terem o mesmo número atômico, eles são chamados de isótopos. Isótopos de hidrogênio. Vamos ver um outro exemplo aqui, olha. Átomos de oxigênio. Eles não recebem mais nomes específicos. Eles recebem oxigênio 16, oxigênio 17 e oxigênio 18. Por que, professor, 16, 17 e 18? Eu já disse para vocês que a massa é a soma de prótons e nêutrons, não foi? Pois pronto, olha. Prótons e nêutrons. Vamos somar aqui nêutrons, que é a bolinha vermelha, com próton, que é a bolinha verde. 8 com 8, 16. Então, oxigênio 16, ou seja, é a massa dele que está se referindo aí, tá certo? Vamos ver no outro aqui, ó, 9 com 8, nêutron com próton, vermelho com verde, 17, oxigênio 17. Então, esse 17 aí, esse 16, 17 e 18, refere-se à massa, que é justamente a soma de prótons e nêutrons. A quantidade de prótons não muda e nem a quantidade de elétrons. Veja que só está mudando aí a quantidade de nêutron, que não tem carga nenhuma. Vai diferenciar em quê? Apenas na massa do átomo, mas ele vai sempre pertencer ao elemento químico oxigênio. Por quê? Porque todos eles têm o mesmo número atômico, ou seja, números de próton, 8. Qual é o número atômico? 8.
E eles são chamados também de isótopos, né? Todos os elementos químicos, né, todos os átomos de um mesmo elemento químico que se diferem um pouquinho são chamados de isótopos. Então vamos ver justamente aqui agora o número de massa. Como eu já falei diante, é a soma dos prótons e nêutrons e é representada pela letra A, né? A massa é representada pela letra A. Professor, por que não é representado pela letra M? Não, é por convenção aí eles dão a letra nas coisas, né? Então vamos lá, a letra A, que é o número de prótons e nêutrons, soma a massa, quem? Prótons e nêutrons. P mais N, P de próton e N mais N. Ou pode ser A igual a Z mais N. Professor, por que Z? Nós já falamos que o número atômico, que é a letra Z, é representada pelo número de prótons. Então, prótons coincide com o número atômico. Então, tanto faz eu botar o número atômico ou o número de prótons. É a mesma quantidade, é a mesma coisa. E aí eu já falei antes, né, da massa deles aí, né? A massa deles aqui, né? 16, 17, 18, que é a soma de prótons e nêutrons, né? Ou do número atômico neutro. Vamos ver o seguinte: características das partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons têm algumas peculiaridades. Onde estão prótons e nêutrons? No núcleo. No núcleo tem as partículas prótons e nêutrons. Qual é a massa do próton? 1. Qual é a massa do nêutron? 1, como nós já falamos antes. Qual é a carga elétrica do próton? 1. Qual é a carga do nêutron? Não tem carga o nêutron. Eletrosfera, onde ficam os elétrons. Qual é a massa dele? É insignificante, ela é 1836 vezes menor do que a massa do próton. Então ela é desconsiderada, ela é desprezível. Mas a carga elétrica dele não é menos 1, que é justamente o que faz o átomo ficar neutro. Prótons e nêutrons são iguais, como nós vimos aqui, ó. Próton verdinho, um elétron laranjinha. Próton verdinho, um elétron laranjinho. Próton verdinho, um elétron laranjinha. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho 8 prótons, eu tenho 8 elétrons, tá certo? Então isso, a carga vale muito. Os elementos químicos são representados por símbolos, que geralmente derivam do seu nome em latim, tá certo? Nós temos aí o oxigênio, que isso é representado pelo símbolo O, de oxigênio, o hidrogênio H. Aí nós vemos aí o sódio, que não tem nada a ver o Na com sódio, justamente porque o seu nome em latim é Natrium. Natrium é Na, tá certo? Então, ele, nesse caso aí, o símbolo dele foi derivado diretamente do nome dele. E assim o oxigênio é oxigênio, do hidrogênio é hidrogênio, então do chumbo é pumblum. Pumblum, por isso que o símbolo dele é Pb, né? Porque o nome dele em latim é pumblum. Na tabela periódica, eles recebem mais algumas informações importantes. Vamos lá na tabela periódica. Olha só que eles são representados assim nos quadradinhos na tabela periódica. Em cima é um Z. O que o Z é? Número atômico. O número atômico do hidrogênio, ele tem um próton, então o número atômico é 1. Veja aí quem é o A. O A é a massa, representado pela letra A. Então, A é a massa do elemento químico. Então, o hidrogênio... Mas, professor, peraí, volte um pouquinho bem assim. Aí só tem um hidrogênio, né? E por que que aqui tem 3 hidrogênios, não vai representar os 3 lá, não? Uma boa pergunta, não vai representar os 3. Como só muda a massa deles de um para o outro, está mudando só a massa, então eles vão fazer uma média dessas 3 massas aí, tá certo? E aí eles vão botar lá uma média dessas 3 massas, tá certo? É por isso que não bota os 3 aqui, porque só muda a massa. Professor, e como é que eu vou saber o número de nêutrons desse átomo? É bem simples. Quem é a massa, né? A soma de prótons e nêutrons. Se a massa é 1 e eu tenho um próton, que é a massa, que é o número atômico aí, 1, então só tem não tem nêutron. A massa é a soma de prótons e nêutrons. Se a massa é 1 e o número atômico quer dizer quantos prótons eu tenho também é 1, então não sobra nenhum valor para o nêutron. Então o hidrogênio não tem nêutron. Ó, esse hidrogênio, que é alguma... Professor, mas aí tem 3 hidrogênios, certo, pessoal? Mas pensa o seguinte, olha. É uma média ponderada, que é uma média. Eu somo as 3 coisas, mas eu somo pela quantidade de cada um na natureza. Esse próton é o elemento químico hidrogênio que tem mais na natureza. 99% de todos os elementos químicos hidrogênio é o próton.
Então os outros são quase insignificantes porque tem que mostrar, porque eles existem, tá certo? Eles existem, tem que mostrar. Olha só, tá aqui o oxigênio. Ah, como é que eu vou saber o número de nêutrons? De novo aqui, qual é a massa dele? 16. Quem é a massa? É a soma de prótons e nêutrons. Próton não é um número atômico, não é a mesma coisa do número atômico Z, né? 8 aí, é. Então é o seguinte, se eu tenho a massa 16 e eu tenho 8 prótons, então falta quanto para 16 de 8? Falta 8, então eu tenho 8 nêutrons, tá certo? Então é assim que a gente sabe. A massa 14, o número atômico é 7, significa que tem 7 prótons. Se a massa é a soma de prótons e nêutrons, eu sei que tem 7 prótons, eu também vou ter 7 nêutrons para dar 14. Professor, sempre é metade. Não, vejo que aqui não é, ó, né? Veja que aqui já é um número fracionado, número decimal, que já não é bem a soma. Por quê? Porque existem alguns... Por que já veio fracionado? O do hidrogênio também é fracionado, porque eu queria botar inteiro ali, mas eu mostrei esse fracionado porque é justamente para dizer para vocês que existem muitos isótopos de cloro, tá certo? Eles têm massas diferentes uma das outras, a quantidade de um na natureza é mais do que a de outro, então essa soma vai dar um número decimal aí. Pessoal, o que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, olha. Existe uma convenção que diz o seguinte, no livro de vocês fala até dessa convenção, dizendo que o número de prótons ele vai ser colocado na parte inferior esquerda, né? Ó, como eu botei a massa aqui, ó, a massa aqui está na parte inferior esquerda. E o número atômico, ó, o número atômico vai ficar no lugar da massa e a massa vai ficar no lugar do número atômico. Ah, professor, por que você trocou? Eu troquei de propósito porque é o seguinte, existe essa convenção, mas nem todos os autores que fazem tabela periódica, eles respeitam essa convenção. O próprio livro de vocês fala lá na convenção que o número atômico tem que estar na parte inferior esquerda e o número de massa tem que estar na parte superior, ou seja, em cima, na esquerda também. Mas só que o próprio livro, quando bota a tabela periódica, bota desse jeito aqui, ó, já bota descumprindo a convenção. Para que a gente não fique atrelado a essa convenção e saber, professor, como é que eu vou saber? Lá vai aparecer o Z e lá vai aparecer o A. O Z eu sei que é o número atômico, o A eu sei que é o número... Lá vai aparecer esse Z e esse A. Vai não, lá não vai aparecer esse Z e nem esse A. Tá certo? Eu só botei aí para dizer quem era o próprio, quem é o número atômico, que é a quantidade de próton e a massa. Lá não vai aparecer. E professor, como é que eu vou saber quem é o número de prótons e quem é a massa? Bem simples, não tem erro. Gente, a massa é a soma de prótons e nêutrons. A massa vai ser sempre maior do que o número de prótons. Que o número atômico, no caso, tá certo? Como a massa é a soma dos dois, não é? Ó, a massa é a soma de prótons e nêutrons. Então, gente, com exceção do hidrogênio próton, todos eles têm nêutrons, né? Então, sempre a massa vai ser o número maior. Pronto, não interessa se está em cima ou se está embaixo. Quem é o maior? É a massa, tá certo? Então, toda vez que você quiser saber o número atômico de um elemento químico, você olha lá no quadradinho, você procura, vai ter dois números lá distintos. O que for maior é a massa, beleza? A única diferença é o hidrogênio, a única exceção, por quê? Porque a massa é igual ao número de prótons. Se um é igual ao outro, então não tem nem também como errar. Tanto faz você dizer um como o outro é um, então não teria erro. É diferente de você dizer aqui, se você vê lá, 7 e 14, não tem um Z e nenhum A. Aí quem é o número de prótons? Você não vai dizer que é o 14, tá certo? O número menor é que é o número atômico, que é a quantidade de prótons. Tem 7 prótons, é o número atômico, 7 é o número menor, beleza? Não tem mais erro. Vamos lá. Vamos à classificação dos elementos químicos na tabela periódica. Tá aqui a tabela periódica, tá bom? Beleza? Gente, a tabela periódica tem algumas coisas aqui que você tem que prestar bem atenção agora. Vamos lá. Vamos primeiro falar aqui dessas famílias ou grupo. O que são famílias? São todas as colunas da tabela periódica, de baixo para cima ou de cima para baixo. Tá vendo essa seta aí? Então nós temos aqui, olha, em cima, a família 1A, 2A, aí aqui, ó, família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chega bem aqui, ó, 13, 14, 15,
16, 17 e até a família 18. Então nós temos 18 famílias. E por que essas colunas são chamadas de família? Porque, gente, eles têm semelhanças químicas, características químicas semelhantes, tá certo? Depois, quando a gente for estudar as ligações químicas, nós vamos ver quais são essas semelhanças químicas, porque eles se ligam quimicamente parecido, tá certo? Então, todos os elementos dessas colunas, a coluninha laranja, a coluninha amarela, todas essas colunas aí vermelha, essas colunas aqui que começa com verde e termina com azul, todos esses elementos dessas colunas têm as mesmas características químicas. Então, a tabela periódica ela é dividida basicamente em duas partes aí, ó. As famílias ou grupos e os períodos. Os períodos são esses aqui, ó. Na horizontal. A tabela periódica tem 7 períodos. Veja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tem 7 períodos. Que são o que esses períodos? São essas linhas horizontais aí, ó. Que vão aqui, ó. Começa no hidrogênio. O primeiro período aqui, ó, começa no hidrogênio e vai indo, vai indo, vai indo, termina bem aqui no hélio. Ou seja, o primeiro período só tem 2 elementos químicos, né? Só tem o hidrogênio e o hélio. Aí termina e volta de novo para o segundo período, que começa aqui, ó, lítio, que é esse laranjinha, né, ó, lítio, berílio, aí vai indo, espaço vazio aqui, espaço vazio, aí vem aqui, ó, continua o segundo período, carbono, ó, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neon. Então, eles pertencem todos eles aos períodos. O que são os períodos, né? Gente, os períodos é que tem algumas características do elemento químico, o raio atômico, tá certo? A eletronegatividade. Então, esses elementos químicos, prestem bem atenção agora, eles são classificados na tabela periódica pelo período por causa do aumento do número atômico. Veja que eles são classificados de acordo com o aumento do número atômico, ou seja, na parte progressiva do número atômico, na parte crescente. Veja só, o hidrogênio tem número atômico 1, aí no mesmo período vai continuar o hélio, número atômico 2, tá vendo aí em cima o número atômico 2, aí voltando para o segundo período, aí começa 3, 4, aí continua aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Então, os elementos químicos são classificados na tabela periódica pela ordem crescente de número atômico. Então, temos o primeiro período só com 2 elementos, o 1 e o 2. No segundo período, aí continua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí termina, aí volta, começa o terceiro período, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acabou bem aqui o 18 com o argônio. Aí começa já o outro período, não é? Aqui vai o quarto período, 19, 20, ó, 19, 20. Então, os elementos químicos são colocados na tabela periódica por ordem crescente de número atômico de período em período, né? Nós temos algumas famílias aqui que recebem nomes especiais. Vamos ver, essa primeira família aqui, laranjinha, ó, o nome especial que ela recebe é de alcalinos. Todos esses elementos laranjinha aqui são chamados de alcalinos. É um nome especial. Nem todos eles têm nomes especiais. Nem todas as famílias têm. Só 5 famílias têm nomes especiais. Nós temos aqui a primeira família, que são os alcalinos. A segunda família, que é desses laranjinha aqui, são os alcalinos terrosos. São chamados de alcalinos terrosos. Aí passa um monte de família sem nome especial. Aí vem bem aqui para a família do oxigênio, que é o número da família 16. Tem o nome de calcogênio, tá certo? A família 17, que é a família do flúor, do cloro, tudo aí, são chamados de halogênios. E por último, que recebe o nome especial, nós temos a família dos gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio, tá certo? Então, tem essa outra característica. Vamos para mais uma característica da tabela periódica.
A tabela periódica ela é dividida basicamente em duas partes. Nós temos essa parte aqui dessa extremidade que está com um círculozinho laranja. E nós temos aqui essa outra extremidade que também está com um círculozinho laranja. Por quê? Porque eles são classificados como elementos representativos. Tanto esses aqui, ó, que estão com esse círculozinho laranja aqui, nomezinho laranja, e esses aqui da ponta. Nossas duas primeiras famílias aqui, ó, são representativos, e essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 últimas famílias também são chamadas de elemento representativo. Os outros elementos são chamados elementos de transição. Todos esses elementos aqui embaixo, gente, era para ser colocado aqui e a tabela ia ficar toda feia, né? Então eles pegaram esse elemento e botaram aqui embaixo, senão ia ficar uma tabela muito feia. Então esses elementos aqui de azulzinho, eles são chamados de elementos de transição, só que é chamado de transição interna. E esses outros aqui também, ó, são aonde eles deveriam estar aqui dentro, ó, são chamados também, ó, de elementos de transição, só que de transição externa. Tem esse S aí não, tá bom? Então, gente, é basicamente isso aí, o estudo da tabela periódica, né? Qualquer dúvida é só ficar dando uma olhadinha aí e ver. Lá no livro de vocês também tem, a tabela não tá bonitinha assim, bem estruturadinha como eu montei assim não, mas lá tem também, né? Dizendo quem são os elementos representativos e os que não são representativos, tá bom? Elementos representativos e elementos de transição. A transição pode ser externa e a transição pode ser interna, tá bom? Esses elementos de transição nós não vamos estudar muito eles não, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar é que vocês olharem bem aqui assim, ó, bem direitinho, tem essas cada corzinha dessa é uma legenda, né, que representa alguma coisa. Veja que esses nomes, esses verdinhos aqui, que são esses verdinhos aqui, são chamados de elementos não metálicos, tá bom? Todos esses elementos verdinhos aqui são não metálicos. Esses azulzinhos aqui, os gases nobres, também são não metálicos. Tá vendo essa linha preta aqui, ó, subindo essa escadinha preta? Pois pronto, essa escadinha preta está separando os elementos não metálicos ou ametais de todos os outros elementos que são metais. Então, tudo que tá para a esquerda, ó, desse começa nesse azulzinho, vai até o laranja, todos eles são elementos metálicos. Eles têm uns nomezinhos especiais e tudo, são chamados de alcalino terroso, de alcalino, mas eles são metais. O que separa os elementos metais dos não metais é essa escadinha preta aqui, ó, essa escadinha preta. O que está à direita dessa escadinha preta, não metais. O que está à esquerda dessa escadinha preta, metais, tá bom? Beleza? Nós precisamos saber disso, que lá na frente, com as ligações químicas também, nós vamos precisar saber quem são metais e não metais, para classificar as ligações em covalentes, iônicas e metálicas, tá bom? Então, gente, isso aí foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vocês vão encontrar, ó, esse conteúdo está na página 46 a 48 do livro de ciência, tá lá. A atividade também eu vou tirar de lá. Lá na atividade está dizendo quais são as partes que vocês irão encontrar atividade e tudo bem, tá certo? Estudem até a próxima aula e boa sorte, tá bom? Tchau, tchau.